vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre as informações, informes, notícias, rumores que ficam ali em torno da nossa bolsa de valores do mercado como um todo. E sempre que dali tiramos interpretações ajustadas, isso pode nos ajudar muito na nossa tomada de decisões. Hoje eu vou falar sobre o estado que está a nossa bolsa de valores, um estado bastante interessante por um lado, mas também gera muita preocupação por outro. E será que nós temos um perfil para estar nesse momento na nossa bolsa de valores? É o que nós vamos ver durante a sequência de informações que eu trago nesse vídeo. Hoje é dia 9 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 20 para as 4 da tarde, e talvez no final, mais para o fechamento do pregão, a gente dê uma olhada no como é que está se comportando a nossa bolsa de valores. Como hoje é segunda-feira, nós vamos começar aqui pelo boletim Focus. Veja aqui a inflação, previsão para o final de 2024. A previsão da inflação, que há 4 semanas atrás era de 4,62%, a semana passada estava em 4,71%, e agora deu mais um salto para 4,84%. Ou seja, indicativo de que o mercado não está muito confortável com a movimentação inflacionária que se apresenta. Aliás, essa semana já começam a sair as prévias inflacionárias e provavelmente aí nós vamos ter uma outra surpresa dentro da nossa bolsa. A Selic, que se tinha já há 4 semanas atrás uma projeção aí de 11,75% no fechamento de 2024, agora saltou para 12%. E essa semana começam as reuniões do Copom, que nós vamos acompanhar aqui no canal. Será que o Copom ele irá saltar 0,75 pontos? O PIB, por outro lado, tem aqui uma ideia de crescimento. E o câmbio, o fechamento do dólar, que a semana passada estava em R$ 5,70, agora está em R$ 5,95. No geral, dá um indicativo de que o mercado não está muito confiante, não está muito animado com esses dados aí, ou melhor, a partir desses dados que ele mesmo apresenta. Já vamos aqui para a Neofeed, onde essas notícias elas vão acabar se encontrando no final. Então veja que essa é uma reportagem assinada por Patrícia Vale, é do dia 6 de dezembro de 2024, da semana passada. Imposto extra para rendimentos acima de 50 mil já freia a corrida aos títulos isentos. Então veja que só a ideia de se apresentar esse pacote à Câmara, e nem sabe se vai julgar com prioridade ou não, né? Seja em regime de urgência ou não, já tem pessoas olhando com alguma desconfiança. Os investidores estão recuando do frenesi por títulos isentos, aqueles que não têm tributação. Então aqui, durante essa reportagem, vem recomendações que é ter mais cautela com esse tipo de ativo. Qual é o motivo? Se taxar o investimento isento de imposto de renda, pode ter rendimento bem pior do que a renda fixa não isenta. Claro, né, que o pessoal olha com desconfiança para tudo isso. E com pessimismo, né, naturalmente. Então, o que foi apresentado até agora, a ideia é que os investidores paguem um imposto de renda mínimo de 10%, considerando rendas tributadas. No caso, títulos não isentos e salários, e também as não tributadas, no caso dos títulos isentos e dividendos. Então, 10% lá em dividendos é isso que se tem de rumor, é isso que se está cogitando. Isso significa que, dependendo da fonte de renda do investidor, ele está mais longe ou mais perto dessa marca. E aí vem uma parte aqui dessa reportagem que fala sobre o novo imposto na ponta do lápis. Na minha modesta opinião, a reportagem ela não foi muito feliz na hora de apresentar os seus exemplos, então eu trouxe uma interpretação sobre esse imposto extra. Eu coloquei aqui de uma forma mais ou menos resumida. Os exemplos lá que foram apresentados, vamos dizer o seguinte: como é um executivo, CLT, porque nós estamos falando de pessoas que ganham de 50 mil acima. Quando ele receba 1 milhão por ano de salário, 100 mil de renda fixa isenta e 100 mil de renda fixa não isenta. Sua alíquota efetiva vai ser o PTU isento e não isento. Então, evidentemente, tem uma reduçãozinha ali, porque o imposto seria de 27,5%, 27 mil. Como tem renda isenta no meio, então a alíquota efetiva será de 24,2%, e ele, depois da aplicação aí dessas novas regras, vai continuar pagando aqui 290 mil. Lembrando que ele está ganhando aqui 1 milhão mais 100 mil, mais 100 mil, ou seja, está ganhando 1 milhão e 200. Todos os exemplos vão ser para a renda de 1 milhão e 200. Então, nesse caso, CLT, 1 milhão, ele tem mais duas rendas, uma isenta, outra não isenta. Então, como é não isenta, ele acaba tendo uma redução de 27,5% aqui para 24,2%. Agora, imagina um empresário aqui com dividendos. Então, ele recebe 1 milhão por ano em dividendos, mais 100 mil de renda fixa isenta de imposto e mais 100 mil de renda fixa não isenta. Então, sua alíquota efetiva é de 1,3%. Isso aqui que eles estão de olho, na verdade. Ele passaria a pagar, então, 120 mil de imposto. Ou seja, depois, com a proposta e com a ideia que se tem desse aumento,
o imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil, ele, ao invés de pagar só 1,3% sobre 1.200.000, ele pagaria, então, no total, 120 mil, ou seja, ele pagaria 105 mil a mais do que pagava antes. E aqui, na verdade, aqui a proposta está se concentrando. E o caso do investidor, nós aqui, que vive de rendimentos. Então vamos supor que ele tenha 1.200.000 dividido igualmente entre a renda fixa isento e não isento. Então sua alíquota efetiva é de 7,5%. Sabe por que 7,5%? Porque no caso dessas rendas aí, o imposto de renda é de 15%. Então, como uma é isenta e a outra não, está dividida exatamente na metade, então o imposto total dele seria só de 7,5%. Esse aí passaria a pagar, então, 120 mil de imposto por ano. Neste caso, representaria 30 mil a mais do que pagava antes. Então, na realidade, claro, aumentaria para estes dois casos. Aqui mais, o empresário com dividendos, que eu acho que é onde está o olhar do governo, e aqui quem é executivo CLT praticamente se manteria a mesma coisa. E essa é uma das questões que está gerando essa turbulência toda, essa bolsa de valores. Então veja aqui no seu dinheiro, essa reportagem assinada por Isabela Santos, ela é do dia 7 de dezembro, e ela coloca aqui, a Bolsa Brasileira não é para tudo. A analista que deu uma entrevista, conta perfil de investidor que pode se dar bem nesse cenário. Veja que a reportagem começa assim, você provavelmente deve estar cansado de ouvir que a Bolsa Brasileira está barata. Duvido, se você é investidor, que você não tenha ouvido isso aí de uma forma muito corriqueira. E que o investidor deveria aproveitar esse momento para encher a carteira com ótimas ações. E aí, claro, teria que se entender o que são essas ótimas ações. Por outro lado, cada dia que passa, o Bovespa cai um pouco mais. Na máxima histórica que estava, lá para 137 mil, em agosto, final de agosto, até o último fechamento, a Bolsa Brasileira desvalorizou 8%, como aqui é dia 7, está se referindo ao final da semana passada. Então, a ideia que eles têm aqui é que esse é um momento para este perfil de investidor, que tem visão de longo prazo, paciência e estômago para suportar a volatilidade. Para os investidores que têm esse perfil, a analista que está sempre prestando as informações, aponta que este é um momento muito bom para comprar bolsa, desde que seja feita uma seleção criteriosa das ações que vão entrar na carteira. E aqui, claro, sempre pergunta a questão: o que são essas ações, o que é essa seleção criteriosa de ações? E diz respeito, que eu não gosto da palavra, mas enfim, apostar em ações de qualidade que estão baratas. Então aqui no canal a gente sempre olha a questão do preço. Tá? A qualidade é porque a gente olha para os balanços, ver se eles estão de acordo, e que são de setores defensivos. Aqui no canal, desde que assumiu esse novo governo federal, nós temos 3 setores apenas que nós trabalhamos, que é de bancos, de seguros e companhias elétricas. Esse momento que se apresenta não é o melhor momento, pelo menos, que já se teve na Bolsa de Valores. Por outro lado, veja aqui na Neofit também, essa reportagem assinada por Carlos Sambrana, é do dia 2 de dezembro de 2024, um pouquinho mais antiga, mas aqui tem o gestor do Fundo Verde, tão conhecido, sobre a situação fiscal do Brasil. Ele diz o seguinte: é ruim e deve piorar. Então, o que a gente está vendo, segundo a versão deles, e outros também têm argumentado na mesma direção, o que nós temos pela frente ali é uma piora diante do que nós já estamos vivendo neste momento. Então, a gente vai discorrer aí sobre, enfim, o que é o pacote, como que ele foi visto e tal, até cair na entrevista propriamente dita, que são esses trechos aqui, o que você achou do pacote. Aí ele critica, foi um remendo, ele acho que sim. Mas qual a sua visão sobre o que saiu? Ele acha que do que o governo está prometendo, ele vai entregar a metade. E também, ele entende que quando chega no Congresso sempre tem uma desidratação. Eu chamo de desidratação porque lá no Congresso se começa a modificar o que está dentro, que no caso é uma proposta de emenda constitucional, até chegar num ponto lá que não é exatamente o que o governo queria, mas aquilo que é aceitável pelo Congresso. Também comenta aqui sobre a gravidade das contas, mas isso nós já debatemos aqui no canal, e você provavelmente já está cansado de saber sobre isso. Depois de discorrer sobre a questão econômica, ele chega aqui, onde ele mostra uma visão para 2025. Então, atuarialmente, a conta não fecha. Ano que vem, o PIB não vai crescer 3,5%, deve crescer 2%. A gente viu nas projeções que eles colocam 2%. Não vamos para uma crise do estilo Dilma. Não vai ser tão grave quanto aquele processo excessivo da Dilma, segundo a visão dele. Vai crescer porque o desemprego está baixo. Com o Selic a 14%, o crédito vai crescer menos, a inadimplência vai aumentar. O PIB vai crescer menos e vai ter juros mais alto. Então, no país que teve um déficit de 10% do PIB em 2024, ano que vem
vai ser pior. O Brasil terá menos receita e mais juros. Essa é uma situação muito delicada. E quando isso aí pode estourar? Bom, aí o termo maior acha que não é nesse momento, pelo menos. O que nós vimos naquele exemplo anterior, os exemplos anteriores que eu trouxe, mais ou menos é isso, né? O governo quer tributação, mas veja que dentro do contexto que ele está colocando, a tributação, o governo vai dizer o seguinte: ó, não tem nada a ver com a empresa do cara. Estou tributando na física. E foi o que nós vimos agora há pouco sobre tributação física. Mas o Congresso e a sociedade não vão receber dessa forma. Por isso que há essa retração, tanto em relação ao Congresso, quanto à sociedade e, em particular, o mercado. E agora, trazendo um resumo, talvez de uma forma mais simples, da interpretação dessa entrevista, a preocupação é com a trajetória explosiva dos gastos públicos no Brasil e sua sustentabilidade no longo prazo. O que se argumenta é que o país gasta muito, possui um dos maiores juros reais do mundo, é aquela diferença entre os juros, taxa Selic, no caso, e a inflação, e que a situação fiscal é ruim e tende a piorar. Então, foram colocados, ou pelo menos eu levantei os pontos negativos dessa história toda: gastos públicos excessivos, política fiscal ineficiente, ou seja, ele considera que um pacote fiscal como um band-aid insuficiente para resolver o problema estrutural do déficit público, e acredita que o governo foca em medidas de curto prazo, ignorando o filme da situação fiscal a longo prazo, ou seja, do início até o fim. Isso ele comenta na entrevista, não trouxe, por até achar que estava demais. Fala que uma elevada taxa de juros, até está se projetando para que piore, populismo eleitoreiro, ou seja, tem uma crítica aqui que considera ser de um viés populista eleitoreiro do governo, com medidas como o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, indo para 5 mil, e programas assistencialistas que visam mais popularidade do que a saúde fiscal. E também dificuldade do crescimento, onde ele prevê um cenário desafiador, ou seja, com dificuldades, quando aparece a palavra desafiador, essa coisa tem que dizer com dificuldades, com baixo crescimento do PIB, juros altos e dólar valorizado. Os aspectos positivos, coloquei esse aqui porque foi ele que citou, mas na verdade eu não vejo como positivo, principalmente na troca do presidente do Banco Central, vai ficar, na minha visão, a mesma ladainha que a gente está vendo até agora. Mas a resiliência na economia, que apesar desses desafios, não prevê uma crise econômica aguda no curto prazo. Eu também não consigo enxergar isso, argumentando que o país deve continuar crescendo lentamente, né? E, claro, né, com todos os seus problemas estruturais que a gente sempre vê. Inclusive, um dos pontos que vai nos indicar isso é a pressão que é colocada sobre a nossa Bolsa de Valores. E se ali na Bolsa de Valores tem pressão, ali também tem oportunidades. Então hoje, por exemplo, nós fizemos uma compra. Não era para ter sido do jeito que foi, mas eu vou mostrar depois da compra que foi feita, com os segmentos que nós entendemos como resilientes, e vamos continuar indo assim nessa mesma toada esse ano, e acredito que o ano que vem também deva ser na mesma batida. Não vi motivo nenhum para que isso se modifique em curto prazo, então, consequentemente, é o que a gente tem para o momento. E, claro, resta ver se você tem aquelas características do investidor, que a bolsa agora está se assemelhando com o que estava lá em 2015, 2016. Então, é importante ver se você tem aquele perfil que nós vimos agora para continuar na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores ela é essa gangorra, e com o governo político que nós temos hoje, essa gangorra ela tem uma inclinação mais acentuada. E dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre. Um grande abraço.